Agora, no dia 24 de junho, os moradores da terra indígena Amambaí, no Mato Grosso do Sul, eles foram brutalmente atacados pela polícia militar quando retomavam um território ancestral chamado Guapoí, que hoje está registrado como uma fazenda. Bom, segundo os indígenas, essa ação foi protagonizada pela polícia, orientada por fazendeiros locais. Os vídeos que circulam pela internet mostram tiros sendo disparados de um helicóptero da PM contra jovens desarmados, além de uma violência extrema contra indígenas rendidos. Por essas características violentas, essa ação recebeu, então, da comunidade o nome de Massacre de Guapoí e resultou na morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos. Ele foi alvejado por policiais militares do Batalhão de Choque, que entraram nessa ocupação sem autorização judicial e, além de matar, deixaram diversos indígenas feridos ao tentar expulsá-los ali desse território. A novidade é que na semana passada, dia 4 agora de julho, a Justiça Federal de Ponta Porã negou um pedido para despejar os Guarani e os Kaiowá da retomada de Guapoí em Amambaí. Esse caso ainda não foi concluído, mas até a análise final, os indígenas receberão proteção integral de acordo com essa decisão, então, da Justiça Federal. Para a gente entender essa disputa, falar um pouco mais sobre esse episódio, inclusive, nós recebemos hoje o Tonico Benítez, que é antropólogo Guarani Kaiowá, e a Juliane Yamakawa, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Tonico, Juliane, um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. E eu quero começar conversando com o Tonico para que ele explique, inclusive, para a gente a importância da retomada de um território como esse por aquela população indígena. Tonico, bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Muito obrigado pelo espaço. É um fato histórico, né? É uma longa luta do povo Guarani Kaiowá, do meu povo, né? Porque a retomada, hoje conhecida como o termo retomada, e o processo de retorno ao território tradicional, né? É uma forma de recuperar uma parcela, ou seja, uma fração dos territórios amplos do povo Guarani Kaiowá, né? Que nos últimos 30 anos tem ocorrido esse processo de retorno, né? Mas a retomada e o retorno é diante de demora da regularização, porque a Constituição de 1988 determinou que fosse demarcada as terras indígenas tradicionais, de ocupação tradicionais, em 5 anos. Mas isso, de fato, nunca aconteceu no Mato Grosso do Sul, né? Então, diante disso, o povo Guarani Kaiowá, paciente, com muita paciência, aguarda desde 88, né, que é a Constituição, porque os povos Guarani Kaiowá foram expulsos e removidos dos territórios antes da Constituição de 1988. E depois da Constituição de 88 começa esse processo de retorno ao entender os direitos ao território de ocupação tradicionais, começa esse processo de retorno, que hoje é conhecida como retomada, né, porque um retorno, mas aquela área específica já conhecida, já estudada, já identificada, já demandada há anos, né? Então, Guapoí, que em foco hoje, é uma das áreas tradicionais que já é demandada há muitos anos, né? Há muito tempo, e passada há muitos anos, e agora vem essa tese de marco temporal que quer deixar mais desesperada a população o povo Guarani Kaiowá, né? Então, por isso acontece esse processo de retorno, mas depois de muito tempo de pressionar o órgão, o sistema do Estado para regularização das terras, né? Então, a última palavra do povo é a retomada, né? Mas depois de muita ida a Brasília, em cima da Fundação Nacional do Índio, recorrendo à justiça, e quando vê que não tem saída, não tem mais a quem recorrer, aciona esse processo de retorno, que arrisca a própria vida, né? Então, esse é a retomada, né?
Aliás, Tonico, para explicar também um pouquinho sobre a situação dessa comunidade que decidiu fazer a retomada, até onde eu li, eles vivem numa área muito restrita, né, muito pequena. Por isso resolveram fazer a retomada, porque precisam de espaço para que a comunidade possa, enfim, sobreviver ali, né? Tem essa questão também. Por isso da retomada nessa área. Exatamente, porque o Guapomirim, ele é uma parcela pequena da reserva regularizada em 1920, né, pelo ECPI, antigo Serviço de Proteção aos Índios, que regularizou 7 reservas na época, né, e toda reserva no mapa da época, a extensão não passava de 3.600, ou seja, toda a área era 3.600 hectares, né. E hoje a Mambá e Guapomirim, a extensão é 2.500 hectares, então falta 1.000 hectares, mas isso já é uma área regularizada há muito tempo, já quase um século, né? E uma demanda antiga da comunidade daquela área, porque fica à margem da reserva, porque ele ficou fora, ou seja, foi ocupada, foi invadida por particulares e ficou fora do mapa, né? Ou seja, da ocupação. No mapa contém, tá lá no mapa, só que os povos Guarani nunca ocupou. É uma parcela pequena, né? Aí começou esse processo de retorno nos últimos meses, né? Já faz 2 meses que esse movimento de retorno e nesse contexto atual hoje não se explica, ou seja, o Estado não quer explicar que aquela demanda é antiga, né? Nem a mídia local nega que aquela área é uma terra indígena e acaba divulgando de outras formas, de forma distorcida e classificando os indígenas como de forma muito pejorativa, discriminatória, racista, né? Falando que não é indígena, paraguaio, falando que ali tem grupo criminoso ligado ao tráfico internacional de arma. Então, acaba justificando como fosse quem estaria lá em movimento estaria ligado a uma organização criminosa, né? Mas isso não procede. Só que a justificativa para atacar hoje pelo próprio Estado, ação do Estado, que o helicóptero e batalhão de choque, todos ligar, é o sistema do Estado, né? E para justificar isso, o meu povo, né, foi classificado dessa forma. É um povo que já luta há muitos anos, né? E pós-pandemia, toda a comunidade se encontra em estado de miséria, né? Se encontra em situação de fome, situação de miséria, vulnerável, porque pós-pandemia, né? E diante disso, espaço é pequeno, não tem como produzir mais, porque a Mambai é a segunda maior população do Mato Grosso do Sul, depois de Dourado, né? Porque aí tem mais de 12 mil indígenas ocupando 2.500 hectares, né? Então, o fato é esse. Enfim, esse é o contexto em que aconteceu, que o mundo assistiu no último mês, no último final do mês de junho, né? Que sofreu ataque o Guarani Kaiowá pelo próprio Estado, de forma muito, pela primeira vez na história, depois da Guerra do Paraguai, atacado daquela forma, usando todo esse aparato, essa tecnologia que deveria ser usada para proteger, mas foi utilizada para atacar e para fazer genocídio, né? Porque aí as crianças que foram feridas, as mulheres e as pessoas mais vulneráveis, né? O Tonico, você citou essa questão do marco temporal, eu já quero conversar com você um pouquinho mais sobre isso, aprofundar essa discussão. Antes, deixa eu conversar com a Juliane, porque o Fundo Brasil tem, inclusive, editais direcionados para a população indígena, né? E daí eu queria que você contasse para a gente mais sobre isso, explicasse para a gente. Seja bem-vinda, Juliane.
Obrigada, Thalita. Boa tarde, Tonico. Prazer revê-los. Boa tarde também a todo mundo, né, de casa. E, bem, historicamente, o Fundo Brasil tem apoiado grupos e organizações indígenas desde a sua fundação, há 15 anos atrás, e esses apoios eram e continuam sendo realizados por meio do nosso edital geral. O edital geral abarca temáticas diversas, apoia grupos de todas as regiões do país, inclusive o Tunico, enquanto uma das lideranças da Atiguaçu, que é a Grande Assembleia Guarani Kaiowá, já coordenou projetos que foram apoiados pelo Fundo Brasil em nosso edital geral. Então é daí que vem a nossa parceria. Mas lá em 2019, um contexto político que trazia a ascensão, mas também a consolidação, né, de um governo abertamente contrário a diversas pautas indígenas e socioambientais, nós lançamos o SOS Amazônia, que é um fundo emergencial que apoia organizações indígenas da Amazônia Legal Brasileira nas suas estratégias para a proteção dos seus territórios, né, territórios que estão estritamente ligados aos seus modos de viver. E aí esse fundo segue ativo, recebendo propostas para apoio de até R$ 50.000. E nesses 2 anos de apoio do SOS Amazônia, a gente já apoia iniciativas de vários povos em territórios de todos os estados da Amazônia brasileira, como o povo Yanomami, né, que trava uma conhecida luta contra o garimpo, os Guardiões da Floresta da Terra Indígena Araribóia, no Maranhão, que também sofrem muito com a violência dos invasores, grupos e organizações do Vale do Javari, que recentemente teve mais visibilidade, infelizmente, por conta dos assassinatos do Bruno e do Dom, né, dentre vários outros grupos. E, para além disso, a gente tem também o nosso fundo emergencial para lideranças indígenas, que apoia lideranças e comunidades que têm sofrido ameaças, ataques em razão de suas atuações em defesa dos seus direitos, ou em defesa dos direitos dos povos indígenas como um todo. E, por fim, a gente tem os nossos editais específicos, né? A gente tem um específico que foi lançado no final do ano passado, específico para grupos indígenas, é o edital em defesa dos direitos dos povos indígenas. 10 grupos tiveram projetos contemplados, que estão executando agora ao longo de 2022. Inclusive, um dos grupos foi a Retomada Jovem da Atiguaçu, né, um grupo de jovens Guarani Kaiowá que o Tonico certamente conhece, já trabalhou com eles. E, para além desse edital, a gente tem grupos indígenas apoiados e contemplados também em outros editais específicos, que são de temáticas específicas, mas não de públicos específicos, como, por exemplo, o edital Porta de Saída, para grupos que trabalham com ingressos do sistema prisional, o de mobilização em defesa dos espaços cívicos, da democracia, dentre outros que a gente lançou no último ano. Então, o Fundo Brasil tem esse cuidado em tentar apoiar o movimento indígena de formas diversas, por pautas diversas, porque as ameaças de retrocessos também são diversas e chegam por todos os lados, né? O Fundo Brasil está quinzenalmente aqui com a gente, trazendo esses grandes debates necessários aqui para a nossa população no geral e apontando caminhos de auxílio, né? O Fundo Brasil auxilia esses grupos organizados da sociedade civil e inclusive, que fazem parte da população indígena, enfim, como a Juliana traz para a gente, uma questão tão urgente que a gente tem discutido hoje. Tonico, voltando a essa questão do marco temporal, inclusive, você citou essa discussão aqui para a gente, e o STF, esse ano, já teve oportunidades de discutir e de fechar essa questão, né, sobre o marco temporal, e acabou postergando essa decisão e essa discussão, né? Qual o impacto dessa falta de tomada de decisão por parte do Supremo e como isso se reflete, por exemplo, nas forças de segurança pública atuando dessa maneira como foi aí em Guapoí? Porque é isso, parece que não um incentivo, mas talvez uma decisão do STF em torno do marco temporal não desse incentivo para ações como essa. Como que você vê essa relação, enfim? Bom, essa tese de marco temporal, ele provoca, ele acirra mais, ou seja, amplia o conflito, né? Porque deixa, por um lado, o povo em estado de desespero, né? E ao longo do ano vai adiando e não acontece o desfecho, ou seja, não se conclui, né? Então, diante disso, o povo Guarani Kaiowá, principalmente, que todas as comunidades foram expulsas antes de 1988 por conta da tutela, que na época, juridicamente,
indígena não podia se defender, não podia recorrer à justiça por conta da lei que, da época, né, que o indígena era considerado relativamente tipo criança, não podia, né, era a FUNAI que o órgão tutor, né, e a tese de marco temporal acaba, por um lado, dificultando, né, paralisando todo o processo, e por um lado também permitindo essa ação, né, esse tipo de ação que o próprio Estado acaba decidindo atacar o próprio indígena, né? Porque dessa tese marco-temporal em pauta, né? Ou seja, final de 2000, os Guarani Kaiowá sempre foram atacados, né? Desde pós-guerra do Paraguai, os povos que mais sofreram o tipo de ataque, remoções forçadas e desvinculação do território, confinamento em pequena área. É ao longo da história que aconteceu, mas sempre era feita pela equipe, ou seja, pelo particulares, né? Então, na época, até hoje, até recentemente, nesse momento, os Guarani Kaiowá, a organização Yatuiguaçu, que está há mais de 40 anos, sempre recorre ao Estado, né? Recorre ao Estado, denunciando e buscando possíveis soluções, enfim, acreditando no Estado, né? Mas nesse contexto da tese marco-temporal em pauta, que não há ainda definição, e acontece hoje que o próprio Estado acaba atacando os movimentos indígenas Guarani Kaiowá, né? Essa demanda, manifestações que na Constituição é um direito, né? O povo Guarani Kaiowá, o povo indígena se manifestar. E então o marco temporal está trazendo, por um lado, estimulando o ataque aos mais vulneráveis, que os indígenas, e dando força mais para o Estado se apropriar desse instrumento, né, para usar a arma de guerra contra os Guarani Kaiowá, né? Porque antes era particular que atacava indígena, assassinava, cerco, era particular, né? Mas hoje em Guaporé, claramente que é o próprio Estado, né, do Mato Grosso do Sul, sistema de polícia militar, tropa de choque, e a manifestação começou também no contexto de contra a tese marco-temporal, porque um mês atrás, final de abril e maio, começou a manifestação contra a tese marco-temporal no Mato Grosso do Sul, né, porque estava prevista para votação no dia 23 de junho, né? E no dia 23 de junho, que estava em Guaporé se manifestando contra a tese marco-temporal, é justamente no momento que ele foi atacado, né? Então, é possível se observar que a tese de marco temporal, enquanto está nessa situação paralisada, não se sabe qual rumo que vai se decidir, acaba estimulando, ampliando contra os Guarani Kaiowá esse tipo de violência, né? É preocupante, então, que não deveria, né? Não deveria acontecer, porque está muito claro que temos o nosso direito, né? Passou da hora, realmente, do Supremo Tribunal Federal botar novamente em pauta essa discussão e finalizar esse debate, né? É importantíssimo que isso aconteça para que episódios como esse parem de ocorrer ou, pelo menos, enfim, não ganhem força como ganham hoje, né? Tonico, agradeço demais a sua participação, Juliane também, aliás, fundobrasil.org.br, todas as informações estão lá em relação ao edital, se você quer ter informação para, de repente, se inscrever ou para saber quem está sendo beneficiado, para acompanhar o trabalho das organizações, está tudo lá no fundobrasil.org.br. Obrigada, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima. Obrigada, obrigado. Thalita. Obrigada, Tonico. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Até. Obrigado. Obrigada, pessoal.